O tarifaço imposto pelos Estados Unidos causou cerca de 4 mil demissões na indústria de madeira processada mecanicamente entre os dias 9 de julho e 15 de setembro. Os dados são da Associação Brasileira da Indústria de Madeira Processada Mecanicamente. Assunto, então, que eu repercuto agora ao vivo com o superintendente da associação, Paulo Pupo. Oi, Paulo. Bom dia, primeiramente. Seja bem-vindo aqui com a gente ao canal AgroMais. Tudo bem? Olá, Felipe. Bom dia, muito obrigado. Tudo bem? Sim, obrigado pela oportunidade. É uma satisfação nossa em recebê-lo por aqui, viu? A gente viu, então, que esse levantamento fala em cerca de 4 mil demissões. Essas demissões, elas foram em quais regiões, segmentos da cadeia produtiva, quais os segmentos que sentiram mais forte, digamos assim, esse impacto, hein, Paulo? A indústria de madeira processada ela está basicamente focada nos estados do sul do país, né? Em especial Paraná e Santa Catarina na sua maioria. Os 3 estados do sul respondem por aproximadamente 90% da capacidade instalada. Consequentemente, respondem pela produção e respondem nesse percentual para as exportações. Então, o foco maior está nas regiões sul do país, e esses números que nós levantamos é só na base das empresas associadas da BINS, que é a maioria da produção, mas nós entendemos que esse número ainda vai crescer, né? Nós entendemos que essas 4 mil demissões já foram efetivadas nesse período, mas caso o tarifaço permaneça, né, ou seja, sem esse avanço da negociação entre os governos, mais por volta de 4.500, 5 mil trabalhadores serão desligados nos próximos 30 a 60 dias, infelizmente. Mas sim, a região do Paraná e Santa Catarina são as regiões mais afetadas pelos diversos segmentos de produtos madeireiros, né, processados. Alguns, desculpe. Não, eu ia perguntar exatamente de que maneira esse tarifaço impactou para que o setor não conseguisse, então, segurar esses empregos. Quais foram os reflexos diretos que justificam, então, essas demissões aí, porque o pessoal não conseguiu, né, segurar esses postos de trabalho? Perfeito, Felipe, é boa pergunta, porque desde o dia 9 de julho, quando o governo americano mandou aquela carta, o mercado já começou a recuar. O importador americano, o nosso cliente, ele ficou numa taxa de insegurança muito grande, né, não sabendo o que iria acontecer. Então, do dia 9 de julho ao dia 30 de julho, quando foi oficializado, o mercado já recuou, contratos foram cancelados, embarques foram cancelados. A gente teve aí uma variação de conexão com o nosso entrevistado Paulo e a gente vai tentar restabelecer aqui a nossa conexão para continuar a conversa. Conseguimos. Paulo, você pode continuar aí, por gentileza. Então, desde do anúncio da tarifa, o mercado recuou, né? Houve cancelamentos naturais de contrato, cancelamentos de embarques, porque houve uma insegurança comercial muito grande quando o Brasil ficou com a maior taxa nominal do mundo. Então, quando o importador nosso americano abre o mapa mundi, tem uma luzinha lá piscando chamado Brasil com 50%. Ou seja, não existe comércio com 50%. Então, os nossos contratos foram praticamente cancelados. Alguns segmentos de produtos madeireiros são destinados 100% aos Estados Unidos, outros 60%, outros 50%. Então, quando nós passamos uma média de toda a linha exportável aos Estados Unidos, nós temos em média 50% de dependência daquele mercado. Né? E aproveitando, Felipe, desculpe, é uma visão muito simplista do governo dizer que tira dos Estados Unidos e leva para outros mercados. Não é tão simples assim. Essa parceria comercial foi desenvolvida ao longo de décadas. Alguns produtos são concebidos apenas para atender o mercado americano na sua aplicabilidade, em especial na construção civil americana, que é o nosso principal mercado. E algumas empresas também foram concebidas para atender o mercado americano. Então, nós já exportamos aos 5 continentes, mais de 60 países, então onde tem demanda, o Brasil já é competitivo nas suas exportações de madeira. Então é muito simplista o governo apenas dizer, olha, tire dos Estados Unidos e vai para outro. Tomara que os outros segmentos afetados consigam fazer esse remanejamento. No setor de madeira não é tão simples assim, nem a médio e muito menos a curto prazo fazer isso, né? O caso de molduras de madeira, por exemplo,
ele só tem naquele mercado. Então, as indústrias de molduras estão 100% afetadas. Os outros produtos também tiveram seus cancelamentos naturalmente de contrato, porque, Felipe, assim, o mercado precisa de um sinal, de ação positiva de negociação. E é isso que nós temos falado com o nosso governo. O campo diplomático e o campo técnico são os melhores caminhos, né? Tira o componente político de tudo isso e vai lá negociar. Então há um senso de urgência, sim, do setor para que o governo avance nas negociações. A gente espera, né, de forma muito ansiosa, que essas tarifas sejam negociadas, porque esse é um papel do governo federal. Infelizmente, nós somos passageiros nesse carro, nós não temos acesso a como negociar tarifa. Defendemos tecnicamente, como estivemos lá em Washington 2 semanas atrás defendendo em relação ao 301, também estamos defesa técnica em relação à seção 232, que são investigações em curso contra os produtos brasileiros, mas na tarifa, esse é o papel do governo. Infelizmente, nós estamos alheios a esse processo e a nossa torneira está pingando. Ela estava pingando água até esses dias, agora ela está pingando sangue, porque começaram as demissões e esse cenário tende a piorar caso o governo não avance nas negociações tarifárias. Pois eu ia perguntar exatamente essa questão sobre o que foi apresentado agora como medidas, né, de políticas públicas para ajudar os setores. Você avalia como medidas eficazes? O pessoal está conseguindo acessar, aí, por exemplo, os créditos, aquele Plano Brasil Soberano que foi apresentado, vem para beneficiar de alguma maneira o segmento? Enfim, tudo que foi apresentado até agora, qual a sua avaliação? Olha, Felipe, toda ajuda é bem-vinda, né? Mas elas são paliativas, né? Nesse momento, para uma empresa tomar um novo recurso, ela está assumindo uma nova dívida, né? E o que nós precisamos é contrato para trabalhar, né? Então, ela é paliativa, talvez, obviamente, a prorrogação de encargos ajuda, mas eu acho que teria que vir medidas mais efetivas, como tivemos na época da pandemia, de contratação, suspensão temporária de contratos de trabalho, ou seja, o governo tem que ajudar a folha de pagamento, não é oferecendo apenas novos recursos no sistema bancário. Isso começou na última quarta ou quinta-feira, se não me engano, as empresas estão tentando ficar elegíveis lá no site do BNDES. Entendemos que foi uma boa iniciativa? Foi, mas ela não é suficiente, ela é muito paliativa. Também nós temos falado com os governos estaduais a liberação do ICMS em conta gráfica, que o setor é predominantemente exportador, então normalmente as empresas têm muito crédito nos estados. Então eu acho que é um conjunto de medidas federal e estaduais que poderiam vir ajudar momentaneamente, paliativamente, né? Nós entendemos que o que precisa efetiva é a negociação das tarifas para o fluxo de mercado voltar à sua normalidade. Porque nesse momento a empresa ir até o sistema bancário, assinar algumas coisas até com garantia, não faz muito sentido. Nós estamos precisando restaurar a confiança e a parceria desenvolvida ao longo de décadas com o nosso consumidor americano. E com 50% de tarifa, não há ajuda que venha e dizer, olha, as empresas estão salvas, né? Não funciona assim. Pois é, e se nada for feito, então, na sua avaliação mais em curto, médio prazo, esse cenário, então, ele pode piorar esse cenário de demissões, né? Felipe, pode, porque nós fizemos esse levantamento diretamente com as indústrias, né? Então elas já deram férias coletivas, elas já estão cortaram turnos, elas estão fazendo o máximo possível de esforços para não ocorrerem os desligamentos, né? Até porque é um trabalho gigante que foi feito nos últimos anos de construir o RH, treinar a sua mão de obra, né? E caso os desligamentos aconteçam, essa mão de obra virá para outros setores e depois também nós não conseguimos resgatá-la, né? Então, é uma situação que nos preocupa muito também. Mas eu queria também, se me permite, Felipe, salientar a questão da substituição no mercado americano. Porque quanto mais demorado for esse imbróglio político, vamos dizer assim, na negociação da tarifa, os importadores americanos vão buscando suprimento em outros países. Então, nós estamos 50%, os nossos vizinhos aqui do Mercosul, todos estão com 10%, mesmo não tendo uma produção grande que nem tem o Brasil, mas aos pouquinhos eles vão suprindo o mercado americano. E também a Europa ficou acordada já com 15%, a Indonésia com 19%, o Vietnã, que é um grande produtor e concorrente nosso, com 20%, e a própria China, que está negociando com os Estados Unidos, 35% a tarifa hoje, mais 90 dias de prazo.
Então, nós somos a última opção para o importador americano. Então, a nossa preocupação, além desse esse imbróglio interno entre Brasil e Estados Unidos, a nossa preocupação é ser substituído no mercado americano numa ação comercial que demorou muito tempo para ser conquistado, o share nosso de mercado lá. E é natural, né? Nós continuamos amigos dos nossos clientes, sim, mas na calculadora não fecha esse número de 50% se ele tem a 10, a 15, a 20. Então, esse também é um cenário a curto prazo que nos preocupa muito, que é perder o mercado americano para países concorrentes que estão mais competitivos com as suas tarifas e estão negociando com os Estados Unidos, né? Nós olhamos assim, o mundo está praticamente todo ele negociando. Mesmo em países que têm um comprometimento ideológico diferente dos Estados Unidos, estão lá em Washington negociando. E o Brasil não tem avançado nisso, nos preocupa muito isso. Muito bem, Paulo. A gente vai acompanhar, né? Tem acompanhado de perto essas negociações. Espero que em breve a gente volte a conversar com notícias, então, positivas para o setor. Saiba que o canal está aberto para esse diálogo sempre, viu? Muito obrigado pela participação com a gente. Uma ótima semana aí para você. Muito obrigado pelo espaço. Ótima semana.